E se tudo que a gente aprendeu sobre a história da humanidade estivesse, na verdade, incompleto? Hoje, a gente vai dar uma olhada em algumas evidências que simplesmente desafiam a narrativa oficial e abrem uma porta para um passado que talvez tenha sido escondido. Esse pensamento é o que vai guiar a nossa conversa. A ideia é bem simples, né? Se a gente já desconfia das notícias de agora, do que está acontecendo hoje, por que a gente deveria simplesmente aceitar a história antiga como uma verdade absoluta? Para a gente poder questionar o passado tão distante, vamos começar aqui, no presente. Afinal de contas, a gente vive numa era de desconfiança geral, não é mesmo? A desinformação está por toda parte. Governos, grandes empresas, o que a gente vê nas redes sociais, parece que tudo virou motivo para a gente ficar com o pé atrás. Cada notícia parece ter uma versão oposta, e as fake news viraram parte do nosso dia a dia. É um cenário que nos força a questionar tudo o que apresentam para a gente. Olha só, este slide mostra um exemplo bem claro do porquê dessa desconfiança. Pensa nesse ciclo. Tem empresas que vendem produtos que podem nos deixar doentes, e depois elas mesmas vendem os remédios para nos tratar. É um sistema que, claro, alimenta muito ceticismo. E é aqui que a gente faz a conexão. Se conferir os fatos de ontem já é um baita desafio, por que a gente aceitaria de olhos fechados a história de milhares de anos atrás? Essa pergunta é o ponto central de toda essa discussão. Então, vamos lá. Vamos aplicar essa lente da desconfiança na história das nossas próprias origens. Como foi que a humanidade realmente começou? A história que contam pra gente geralmente se divide em duas grandes explicações. De um lado, o criacionismo, né? A ideia de que fomos criados por uma força divina. Do outro lado, a teoria da evolução, que diz que a gente veio de um desenvolvimento bem lento, gradual, a partir de formas de vida mais simples. Essas são as duas versões dominantes. Mas e se a verdade não estiver em nenhuma dessas duas caixinhas? E se existir uma terceira possibilidade? Uma história que foi perdida ou, quem sabe, até escondida de propósito? É exatamente aqui que entra o conceito de arqueologia proibida. Basicamente, é o estudo de artefatos que não batem com a linha do tempo oficial. São objetos que, teoricamente, simplesmente não deveriam existir na época em que foram encontrados. Certo. Então, quais são essas pistas que bagunçam a história oficial? Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos mais fascinantes. A investigação começa com um evento bem mais recente, a Guerra do Iraque. Existe uma teoria de que o saque ao Museu do Iraque não foi só um ato de caos no meio da guerra, mas sim uma operação calculada, planejada para remover evidências de uma história humana que a gente desconhece. E que tipo de evidências seriam essas? Bom, um exemplo são as famosas pilhas de Bagdá. Eram umas células de cerâmica que funcionavam como baterias, datadas de uma época que a gente considera pré-tecnológica. Isso sugere um conhecimento muito mais avançado do que a história oficial admite. E não para por aí, não. A lista de anomalias é grande. Tem pegadas humanas fossilizadas bem do lado de pegadas de dinossauros, construções antigas gigantescas que nem a nossa tecnologia de hoje conseguiria replicar e outros objetos que parecem totalmente fora de época. Agora pensa um pouco nesse número, 2,8 bilhões de anos. Essa é a idade das rochas onde encontraram objetos metálicos que parecem ter sido feitos por máquinas. De acordo com a ciência oficial, naquela época, a vida complexa mal existia na Terra, quanto mais seres capazes de fabricar coisas. E esse padrão de coisas estranhas continua. Encontraram uma sola de sapato fossilizada numa rocha de 213 milhões de anos. É mais uma descoberta que desafia tudo que a gente aprendeu sobre quando a vida surgiu na Terra. Diante de todas essas anomalias, a pergunta que fica é: o que tudo isso significa? Para onde essas pistas estão realmente apontando? E aqui está o ponto crucial de tudo. A sugestão não é que a história está errada por acidente, por um engano. A ideia é que essas evidências indicam uma verdade que foi ativamente suprimida, com provas sendo escondidas para manter a narrativa oficial de pé. E assim, a gente volta para a pergunta do início, mas agora com um novo olhar. Se a história oficial está cheia de furos, se essas pistas são reais, qual é a verdadeira e talvez extraordinária história da nossa origem? A resposta, quem sabe, ainda está por aí, escondida.